Olá a todos, Luiz Aurélio falando. Esse áudio é um áudio atemporal, mas está sendo gravado em janeiro de 2023. Eu gostaria de explicar a vocês um pouco sobre o sistema GESARA. O sistema GESARA foi criado há aproximadamente 23 anos atrás, com o objetivo de fazer um reset mundial, transformar todas as operações no padrão ouro e criar uma normatização internacional tanto dos bancos centrais como todos os bancos existentes atualmente. Podemos dizer que é o ISO dos bancos centrais e dos bancos. Dessa forma também foi criado uma maneira de fazer com que houvesse uma redistribuição de riquezas, cumprindo com papéis moedas, cumprindo com ativos financeiros governamentais, que antigamente poderiam ser chamados de papéis podres, que não teriam valor, mas que tinham valor sim, porque todos estavam lastreados em ouro. Então o sistema GESARA ele tem uma série de regras para normatizar o mundo dentro de conceitos de equilíbrio, de ajuda humanitária e de transparência em todas as operações. Então, a forma que foi feito, ao meu ver, para criar todas essas questões financeiras, para criar dinheiro lastreado a ouro, foi feita com o seguinte princípio: ativos financeiros governamentais lastreados em ouro foram feita a atualização desses ativos, gerando créditos para que fossem pagos em todos os países que fazem parte desse processo. Atualmente, 209 países. Então imaginem o seguinte: as pessoas possuem esses títulos, que são ativos financeiros, lastreados em ouro, e cada título ele tem o seu valor em ouro. Eu sou proprietário de um título, e para servir como referência, imaginem a seguinte situação: existe um título que ele custa, tá? Que ele foi avaliado na ocasião do seu lançamento em 30 milhões de quilos de ouro. Gente, faz atualização do quanto vale isso hoje em real. Há um número aí que a calculadora tem que ser especial, porque vai dar um número absurdo, mas essa é a atualização real de quanto vale esse título. Mas existem milhões de títulos, inclusive muito mais valiosos do que esses, que foram espalhados no mundo, que as pessoas receberam por pagamento de dívida. Para citar um exemplo para vocês, vou usar o caso do Brasil, que temos as letras do Tesouro Nacional, emitidas em 70, 72, que foram títulos também lastreados em ouro. É um pouquinho diferente, gente, mas eu só estou usando a do Brasil como uma referência, tá? Eram títulos lastreados em ouro, numa seguinte situação. Vamos supor que o governo ele desapropriou um terreno muito grande, ele não tinha dinheiro para pagar, aí ele fez esse instrumento financeiro e disse: olha, daqui 10 anos você vem e você vai receber isso aqui do governo, o valor da tua terra que eu desapropriei. Gente, isso aconteceu no mundo inteiro, em guerras para comprar comida, em várias situações diferentes, foi acontecendo em muitos países do mundo. Mas para fazer isso, quando ele emitia esse documento, ele tinha que ter a garantia em ouro. Então, gente, milhões de títulos foram emitidos no mundo, mas aquela coisa, gente, o que era o quilo do ouro naquela época e o que é o quilo do ouro agora. O ouro disparou seus valores. Então, o que acabou acontecendo?
Quando as pessoas recebiam esses títulos, teoricamente, o governo ele pagava fracionado para as pessoas durante um determinado tempo. Só que no decorrer dos anos, foram se mudando os governos e eles falaram: não vou pagar. E a pessoa ficou com um papel que até então não tinha valor. Isso, gente, aconteceu no mundo inteiro. Só que o que é o Gesara? O Gesara pegou esses documentos, que são documentos verdadeiros, legítimos, da dívida financeira dos países, e em cima desse valor ele atualizou o valor do quilo do ouro, e em cima dessa quantidade de ouro criou-se créditos. Por isso que eu falo, nos meus áudios que eu gravo, foram criados créditos em cima desse valor de ouro. Não existe dinheiro em espécie para pagar isso. Foi criado créditos, que são sim convertidos em dinheiro conforme as necessidades. Então, gente, o que acontece? O Gesara, os bancos centrais, FMI, Banco Mundial, todos os organismos se juntaram para normatizar, primeiro, todos os bancos, para que todos os bancos andassem de forma legal, o ISO 9000 dos bancos. Que isso, conforme eu estou explicando, acabou de acontecer, já está sendo feito pagamentos já pelo sistema Quantum, que é do sistema QFS, que é o sistema financeiro quântico. E isso foi uma das etapas para que esse processo desse certo. A segunda etapa foi assim: esses valores desses títulos que se transformaram em algo maravilhoso foi comercializado através de um sistema que nós chamamos de Gesara, mas envolvendo muitos bancos, muitas instituições financeiras, muitos organismos internacionais, e foi feito um processo de validação dos ativos, um processo de lançamento desses créditos, e dentro de tudo isso houveram regras. Então imaginem, gente, você é dono de um título, esse título tem um valor atualizado do ouro extremamente elevado, você vai receber esse título, mas existem regras. E muitas operações dentro dessas regras, elas têm a parte totalmente humanitária. E uma das partes humanitária é a redistribuição de dinheiro. Então, o que acaba acontecendo? Os proprietários dos títulos, que têm valores absurdos em suas contas, são obrigados por lei a fazer uma redistribuição daquele valor, até para ele receber, porque se ele não espalhar, ele não recebe. E todas as pessoas que vão receber são regulamentadas, registradas, existe todo um processo de redistribuição financeira. A partir das normativas do Banco Central, se regulou uma questão chamada aporte de capital. O aporte de capital é quando você passa um valor para o dono do dinheiro, para ele poder pagar advogado, despesas pessoais, para fazer uma série de coisas. Você está doando para ele um valor que, na verdade, não é doar, tá, gente? É uma troca. Você está dando um dinheiro para ele e ele, de contrapartida, ele está dividindo a riqueza dele, uma parte da riqueza dele, com você. Os números, gente, são surreais porque os valores são surreais. Gente, tem operações aí que, vamos dizer assim, chegam a 150 dígitos. Eu não sei nem falar o nome disso, tá? Então, o que acaba acontecendo? Esses valores astronômicos, eles têm que ser divididos. Faz parte do processo Gesara. Então, quando você entra e compra um aporte de capital, você está ajudando ao gestor a ele cobrir as despesas. Isso aqui é um negócio.
E de contrapartida, ele, pela força da lei, e graças a Deus de coração de pessoas maravilhosas, ele dá uma fração do que ele vai ganhar, só que qualquer fraçãozinha é um valor absurdo, e ele tem que espalhar toda a riqueza dele, um X% do que ele vai receber, no mínimo, para as pessoas. Porque isso faz parte dos projetos humanitários. Quem recebe um valor de uma venda de um título desse, um percentual, tá? Ele é obrigado a fazer projetos humanitários. A redistribuição desses valores é um projeto humanitário. Então, se ele não distribuir esse dinheiro, pelo menos, se não me engano, 30% do valor, no mínimo, tá? Se ele não redistribuir esse dinheiro, ele não recebe. Então, o que acontece? Muitos gestores começaram a abrir a porta de capital para pegar esses valores absurdos que eles têm, referente às atualizações dos seus títulos que eles venderam. E dentro desse processo, ele é obrigado, basicamente, a espalhar esse dinheiro com as pessoas e para auxiliar ele nas despesas que ele possui, ele cobra um valor, que é chamado aporte de capital, então passa a ser uma troca. Você ajuda ele nas despesas e ele, que é obrigado a espalhar o dinheiro, te passa um valor para você receber. Então, gente, falando de forma mais didática possível, tá? De forma mais simples possível, isso aqui é um negócio vinculado a projetos humanitários. Então, as pessoas que vão receber, existem operações que até as pessoas que vão receber também são obrigadas a fazer projetos humanitários, investir parte dos seus valores em projetos humanitários, aí depende da operação, tá ok? Qualquer pessoa pode fazer doação para terceiros? Pode. É só fazer a documentação legal, se utilizando de termos de doação, no caso do Brasil, pagando os impostos estaduais. Pode ser para qualquer pessoa, gente, independente de ser uma ONG, independente de ser um parente, um amigo. Esses valores podem ser divididos na proporção que vocês quiserem. Então, gente, o que acaba acontecendo? Isso é o Gesara. O Gesara pegou as atualizações dos títulos de dívida pública, criou-se um sistema de redistribuição de renda universal, em muitas situações obrigando os proprietários a dividir os seus lucros dentro de uma ajuda humanitária fantástica, com obrigações totalmente dentro da lei, com os seus devidos impostos pagos. Então, a cada um que recebe um percentual desses valores, sabendo que jamais uma aplicação financeira daria um valor desse daquilo que se investiu, tem a obrigação moral de pegar parte desse lucro e investir em mais obras humanitárias. Você que está recebendo esse valor, que eu gosto de dizer que é um presente de Deus, e que Deus está confiando a você esses valores, você faz parte de um grupo estimado em 0,30% da população brasileira, que teve o conhecimento do Gesara, que acreditou no Gesara, mesmo que muitas pessoas falaram que era golpe, muitas pessoas se envolveram em situações erradas, muitas pessoas foram atacadas até pela desconfiança, porque convenhamos, né, gente? Tem operações aqui que você investe um valor de R$ 100 e tem um retorno extremamente alto, tá? Isso daí, com certeza, qualquer pessoa, sem entender o sistema, vai achar que é um golpe.
E hoje o que prova a legalidade são os contratos bancários que os gestores fornecem a todos nós. Inclusive tem operações que já vêm direto da BlackRock, que é a maior empresa de ativos do mundo, vindos diretos pela parte da Redenção, que é uma das maiores gestoras dessas operações, tudo oficial. Então, antes desse processo acontecer, dessa legalidade ser conquistada, no decorrer desses anos, não havia um documento financeiro que provava a legalidade. Só que hoje existe. Então, o que acaba acontecendo? Se você está recebendo um valor de algum amigo, alguma amiga ou parente, um valor que seja significativo para você, saiba que esta pessoa que está te dando, ela participou do sistema Gesara, ela entrou com um aporte de capital, ela recebeu normalmente um contrato antecipadamente ou recebeu um contrato na hora de receber os seus valores, um contrato oficial que passou pelo crivo do Banco Central do Brasil, que pagou os seus devidos impostos, tudo dentro da lei. Então, se essa pessoa ela está te ofertando qualquer valor, saiba que é um valor totalmente lícito, é um valor que você vai receber por um banco através de um termo de doação, que a pessoa é obrigada a fazer para você, ou outro instrumento financeiro, aí fica da opção de cada um da forma que ele quer pagar. E isso tudo chama-se Gesara. Claro que eu estou falando da maneira mais simplificada possível, porque isso existem muitos critérios técnicos para poder acrescentar a essas informações. Mas de um entendimento geral, posso falar porque eu sou proprietário de título, no entendimento geral, uma base geral, para você entender de forma mais objetiva, o Gesara comprou os títulos governamentais que antes eram papel podre, atualizou o valor, porque todos são a peso de ouro, atualizou o valor. Em cima disso, criou créditos, no qual todos estamos recebendo. Paralelamente a isso, criou-se um novo sistema financeiro quântico que regulamenta os bancos centrais e os bancos, e tudo isso veio em conjunto de muitas atitudes mundiais, e muitas que ainda nós vamos saber quais são. Então, gente, nós temos um presente de Deus. Milhares de pessoas se reuniram para despejar dinheiro no mundo, haver um perdão das dívidas, dar a nós a oportunidade de fazermos o bem, de levarmos com os nossos valores e com os nossos corações projetos humanitários. Como eu gosto de falar, Deus está confiando em você. Se você está recebendo um valor muito alto, faça projetos humanitários. Esse é um presente que Deus está nos confiando. Então, gente, isso não vai ser falado abertamente, porque nós estamos falando de um universo de 0,30% da população brasileira. 99,7% das pessoas no Brasil não terão acesso nem a essas informações e nem a esses valores. Esse processo, em determinado momento, se finda. Todas as pessoas que entraram e fizeram parte, não vai haver mais abertura disso, até porque o dinheiro vai acabar, né, gente? Existem limites. Após os proprietários repartirem todos os seus valores proporcionais, as operações se cessam. Acabou o dinheiro, né, gente? Então, se você faz parte disso, aproveite essa oportunidade que Deus está nos dando. Dúvidas sempre vão surgir.
Nós não tivemos informações no decorrer do processo, até por segurança. Até onde eu pude calcular, acontecer uma média de 30 grandes ações a nível mundial para nós chegarmos a esse ponto. O sistema ele foi avançando de forma lenta, mas contínua. Houveram muitas sabotagens para tentar impedir esse processo, mas o bem venceu. E se você faz parte disso, sinta-se um grande privilegiado. E agora, com um pouquinho mais de conhecimento, faça bom uso desses valores. Proteja-se, proteja a sua família, proteja aquelas pessoas que você ama, mas ajude, pois o mais forte sempre deve ajudar aos mais fracos. Somos instrumentos. Somos instrumentos desse imenso processo chamado Gesara. Cada um faça a sua parte, pois muitas pessoas lutaram para que isso acontecesse. E cabe a nós agora iniciarmos as nossas missões de vida na prática do bem e do amor ao próximo. Obrigado.